Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos trazer aqui o pensamento de Francis Schaeffer a partir do seu livro A Morte da Razão. Então, por essa aula, por esse diagrama, vamos procurar explicar os principais pontos e assim apresentar esse livro, que é um dos principais, junto com outros do Schaeffer, uma das suas principais obras, A Morte da Razão. Então, eu trouxe aqui um diagrama, é a forma como eu gosto mais de comunicar as ideias, porque ele traz os tópicos e subtópicos que são o essencial para você conhecer essa obra do Schaeffer. E assim, quem sabe, até mesmo incentivar que as pessoas leiam a obra. Então, o diagrama ele tem várias cores e cada cor traz um tópico, subtópico, todos eles referentes a essa obra. Então, do que fala essa obra? A Morte da Razão. Ela tem um título bem chamativo e vamos entender o que é que o Schaeffer quer dizer com essa morte da razão. Que tipo de razão? Então, primeiramente, o contexto. Está aqui na cor roxa. Havia uma crise da racionalidade no pensamento moderno. Foi isso que Schaeffer identificou, essa crise da racionalidade no pensamento moderno. Tal crise vem pelo fato de que Schaeffer identifica que a partir do Renascença, a partir do fim da Idade Média, com a emergência da racionalidade, do racionalismo, a partir principalmente de René Descartes, a razão passa a ser separada da fé. Então, no início da modernidade, uma coisa é razão, outra coisa é fé. O Schaeffer vai dizer que separar a fé da razão foi um grande erro, porque a fé tinha uma lógica. A fé era profundamente integrada à vida cotidiana das pessoas. Ele observa isso quando fala lá do início da igreja primitiva. Então, continuando, separação entre fé e razão, foi esse ponto que nós tratamos. A filosofia, o pensamento, o intelectualismo, ele passa a ser uma coisa e a fé passa a ser outra. Nisso você destitui a fé de aspectos filosóficos que foram tão fortes, por exemplo, em Santo Agostinho ou Tomás de Aquino. Você destitui a fé de uma racionalidade e de uma lógica. Com isso, aos poucos, já que você retira a fé, você passa a tratar a fé como algo irracional. Então são esses sintomas. O Schaeffer ele faz um diagnóstico como um médico intelectual da fé, e detecta isso. Ainda na cor roxa, o impacto do iluminismo e do existencialismo. O iluminismo ele preconizava a razão como guia absoluto, em detrimento da fé. Já o existencialismo ele faz uma crítica muito profunda a essa racionalidade fria, mas ele coloca no lugar o subjetivismo, o individualismo subjetivo, as vivências individuais, pessoais, das vivências e não mais de uma razão maior. Em azul, o colapso da razão ela se dá em várias áreas. Então, na medida em que a razão vai colapsando, segundo o Schaeffer, ou seja, principalmente a partir dessa separação que ocorre de forma mais radical, que já vinha antes, desde René Descartes, mas que de forma mais radical ocorre no iluminismo, ou seja, a separação da razão e da fé, a razão colapsa para o Schaeffer. E aí ele vai nos dizer que ela colapsa, e ele explica isso nessa obra, em 3 pontos principais: filosofia, arte e teologia. Então, em termos de filosofia, o Schaeffer coloca que o início desse colapso da razão ele se deu com René Descartes. Vamos lembrar que, muito rapidamente, de René Descartes. René Descartes chega à conclusão que penso, logo existo. Ou seja, a existência está baseada no pensar. E aí existe um longo caminho que Descartes faz para chegar a essa fórmula, que não vamos tratar aqui porque não é o objeto dessa nossa exposição. Mas quando Descartes diz que penso, logo existo, ele está colocando a existência associada
ao pensar. E esse pensar não é qualquer tipo. Primeiramente, ele não é um pensar pela fé. Segundo, ele é um pensar que está associado àquilo que se chamava de mecanicismo racionalista, ou seja, é uma associação com as leis universais físicas e matemáticas. Então, notem que você destitui nesse sentido, por exemplo, a fé. É como se a fé não tivesse nada a ver com a existência. Então, por isso que o Schaeffer coloca o Descartes logo no início. E depois o Nietzsche, ele vai colocar o Nietzsche como o último ponto da rejeição da verdade absoluta. Lembrem aí, Friedrich Nietzsche, filósofo germânico, alemão, ele chega à noção de que, chamada a morte de Deus. A morte de Deus, na verdade, é uma representação para Nietzsche do fim dos valores absolutos que vinham do cristianismo, que agora não tem mais peso na sociedade ocidental, e também a verdade absoluta eterna de base platônica. Então Nietzsche, com a morte de Deus, quando ele diz Deus está morto, ele está, na verdade, rejeitando os valores absolutos. O Schaeffer não aceita essa rejeição dos valores absolutos, porque ele vai dizer sem os valores absolutos, e principalmente sem os valores absolutos bíblicos, ou seja, Deus, você cai no reino da finitude. Caindo no reino da finitude, você pode cair em dois pontos que para o Schaeffer são bastante complicados, que um é o racionalismo mecanicista, científico frio, e o outro é o existencialismo subjetivo. O Schaeffer vai dizer também que o colapso da razão, ainda aqui na cor azul, ele afeta a arte. Ou seja, ao se perceber a representação clássica, principalmente o realismo na arte, você observa que no final do século XIX, a arte dá tons a escolas abstracionistas, entre elas o surrealismo, o impressionismo, que para o Schaeffer, isso é a abordagem como ele entende, não retratam mais a beleza da criação, não retratam mais a beleza da obra criada por Deus, mas somente o subjetivismo individualista. Vamos dar um exemplo. Digamos que um pintor do início da Renascença pintasse uma maçã em tons extremamente realistas. Para o Schaeffer, isso ainda está ligado a uma representação clássica da beleza da criação, ou seja, ainda se está representando a obra criada. Já ao final do século XIX, por exemplo, com o impressionismo ou com o expressionismo, a maçã não seria mais representada da mesma forma, mas em tons abstratos. E aí o Schaeffer vai notar que não está mais representando-se ali a obra criada por Deus, mas somente a subjetividade e a impressão humana. Ainda em termos de arte, ele vai falar justamente então que há uma perda do significado objetivo. E esse significado ele passa a ser agora fragmentado e relativo. Ainda na cor azul, o colapso da razão em termos de teologia. O Schaeffer diz que também a teologia ela é prejudicada. Você não tem mais uma teologia que trate da glorificação do Deus bíblico, da glorificação do Deus que foi trazido pelos evangelhos, a partir de Cristo, Filho de Deus, mas agora a teologia vai tratar de liberalismos teológicos. Assim como ocorre uma ruptura entre a fé e a realidade histórica. É como se a fé ela fosse somente algo do campo do irracionalismo. Esse é um termo que o Schaeffer utiliza muito, a fé do campo do irracionalismo, diante desse contexto de crise da razão. E ela passa a ser dissociada da realidade histórica. É como se na realidade histórica o Schaeffer dissesse: olha, nós não encontramos mais a fé aqui, porque a razão foi prejudicada e fragmentada a tal ponto que a fé foi afastada da realidade histórica. A fé agora é somente um sentimento irracional, vai dizer o Schaeffer. Bem, ainda nesse livro, A Morte da Razão, acompanha aí na cor verde, as consequências culturais. O Schaeffer vai dizer que a cultura é profundamente prejudicada por conta da crise da razão. Então, primeiramente, ocorre uma fragmentação do pensamento. O pensamento não consegue mais criar, na modernidade, uma unidade fundamental.
porque essa unidade advinha de Deus. Quando você retira Deus e a fé, quando você retira a Bíblia da racionalidade, você fragmenta o pensamento de forma que você não consegue mais concatenar as diversas instâncias, sejam elas éticas, morais, políticas, estéticas, até mesmo científicas, em determinados tons, obviamente. E por isso você cai num relativismo moral. O Schaeffer avalia que esse é o resultado mais nefasto, já no século XX, o relativismo moral. Basicamente, o relativismo moral, aquilo que era considerado errado ontem, hoje é considerado certo. E aquilo que era considerado certo ontem, torna-se errado hoje. Você cai num relativismo moral, num subjetivismo, onde cada pessoa tem as suas próprias noções de ética e moralidade, e no final ninguém se entende. É assim que o Schaeffer entende, e isso a partir desse livro, A Morte da Razão, que também nos fala numa crise na busca pelo significado. Ainda aí na cor verde. Isso é muito comum no existencialismo. Autores como Jean-Paul Sartre, Albert Camus, entre vários outros, eles estão sempre retratando isso, o ser humano sempre em busca de significado, em busca de sentido. Veja lá a obra do Albert Camus, em que ele diz que tudo é absurdo, tudo é silêncio, a realidade não fala. Talvez o Schaeffer dissesse que a realidade de fato fica em silêncio porque você não tem mais como se comunicar com ela, por conta da crise da razão. Na cor laranja aí, a solução proposta. Schaeffer aponta soluções. Então, quais são as soluções? Primeiramente, um retorno ao cristianismo histórico. Schaeffer vai dizer, a fé, historicamente, ela esteve ligada ao modo de vida e ao cotidiano das pessoas. Isso é muito percebido ali no início da igreja primitiva, na patrística e além, até mesmo no tomismo e na escolástica, já ao final da Idade Média. Então ele propõe novamente que a fé seja integrada à razão. E nesse sentido, o Schaeffer ele é filósofo porque ele está propondo aqui um conceito que é incomum dentro do século XX, porque no século XX quase todas as escolas filosóficas elas vão dizer que deve haver uma separação muito radical entre razão e fé. Mas na medida, entenda-se esse ponto em que o Schaeffer faz uma integração entre fé e razão, não somente por viés teológico, mas também por viés filosófico e cultural, ele está tratando de conceitos, ele está tratando de argumentações, ele está, pois, fazendo filosofia, por isso Schaeffer é filósofo. E aí ele coloca como solução também que se haja um reconhecimento da verdade absoluta. Então, percebam que em termos filosóficos o Schaeffer está indo contra a maré. O que em filosofia não é nenhum problema. Veja-se que no século XX, por exemplo, dentro do contexto do catolicismo, sobremodo do catolicismo romano, houve um reavivamento do chamado tomismo, pensamento de Tomás de Aquino, a partir do chamado neotomismo. Então, existem sim, são exceções dentro do pensamento do século XX, principalmente esse retorno à integração entre fé e razão, mas eles existem. E em termos protestantes, em termos cristãos, ele está representado no Francis Schaeffer a partir do seu pensamento e desse retorno da verdade absoluta. E por último, aí na cor amarela, o impacto e relevância de Francis Schaeffer e dessa obra específica que é A Morte da Razão. Toda essa nossa exposição são as ideias fundamentais da morte da razão. Então, houve uma influência na apologética cristã, quer dizer, o Francis Schaeffer influenciou vários apologetas cristãos. O que é a apologética? É a defesa. A apologética cristã é a defesa da fé. Então, várias pessoas que leram o Schaeffer passaram a defender a fé cristã em termos mais integrados à cultura. E também uma reflexão sobre o papel da religião na cultura moderna. O Schaeffer reflete o tempo todo, e esse é um tema atualíssimo. Estamos em 2024 e esse é um tema atualíssimo, quer dizer, qual é o papel da religião na cultura moderna e, sobretudo, na política moderna. Quer dizer, lendo o Schaeffer, ele nos ajuda a ter uma noção, a ter uma reflexão, uma argumentação dessa interconexão que é muito complicada, que é muito complexa,
que envolve muitas paixões, que envolve muitas razões, a ligação entre religião e cultura, religião e política. Essa obra do Schaeffer ela nos ensina justamente a refletir sobre isso. Bem, essa foi a nossa exposição. Procuramos expor aqui A Morte da Razão, que é esse livro fantástico do Francis Schaeffer, na esperança de que as pessoas possam vir a se interessar por ler. Ele é um livro que não é muito extenso, é um livro curto. Espero que vocês tenham gostado da exposição. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal. Obrigado por chegar até aqui. Muito obrigado e até mais.